E a gente já vai falar sobre uma notícia sobre o Equador, porque o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, colocou o órgão brasileiro à disposição do governo do Equador, que enfrenta uma onda de ataques, sequestros e execuções indiscriminadas contra civis e policiais nessa semana. Uma das ações propostas pela Polícia Federal é o compartilhamento de inteligência da instituição. Argentina, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos também prometeram ajuda ao Equador e ofereceram apoio militar ao país no combate aos criminosos, os quais o presidente Daniel Noboa considerou como terroristas. A boa notícia é que o brasileiro Thiago Alan Freitas, que havia sido sequestrado por bandidos, foi libertado. A Embaixada do Brasil em Quito e a família do brasileiro confirmaram a soltura. Importante iniciativa do governo brasileiro de apoiar o governo equatoriano, Cristiano Vilela. Olha, muito simpático por parte da Polícia Federal, do governo brasileiro, mas o Brasil tem que ficar de olho. Primeiro, por conta das relações havidas entre os grupos organizados na América Latina como um todo, no Brasil, no Equador, Colômbia e diversos outros países. Segundo, porque o Brasil ele está vivendo uma crise de segurança pública e ele está caminhando a passos largos para uma situação de desgraça, de barbárie, como essa que nós vimos agora no Equador. Então, eu vejo que o fundamental é que o governo brasileiro passe a ter foco na segurança pública, parar de ficar politizando essa questão e passar a ter olhos para a segurança pública, que é um dos principais males do Brasil hoje em dia. Felipe Monteiro, quero te ouvir também, meu amigo, sobre o que você avalia dessa situação caótica que está hoje o Equador. Não, quando você pega a América Latina como um todo, você vê, infelizmente, o narcotráfico tomando conta. É assim foi assim no El Salvador, é assim no Equador, é assim no Brasil, é assim na Colômbia. El Salvador não. Então você vê, infelizmente, que esses grupos armados, os narcotráficos, tomam conta total desses países. Nós temos que ter soluções, temos que buscar algum tipo de alternativa para combater essas facções. O fato e o problema é que nós usamos, infelizmente, medidas ultrapassadas para combater esses grupos. A tal guerra às drogas, que é a ostensividade, que é a criminalização das drogas, eu sei, antes que eu vou entrar aqui, perder essa guerra goleada. O que eu acho interessante, Oba, é que o pessoal olha para El Salvador e acha El Salvador um modelo de solução da questão da segurança pública. E não é. Infelizmente não é. E tem uma dicotomia aqui que os liberais não conseguem explicar. El Salvador restringe direito da liberdade em busca de segurança pública. Menos liberdade, mais segurança pública. Cadê o liberalismo que vocês estão defendendo? Renato, você que está defendendo bastante El Salvador, fala aí o que você pensa sobre essa informação trazida pelo Felipe. Olha, primeiro algumas coisas a gente tem que pontuar aqui. Toda essa guerra no Equador começou com a fuga de um narcotraficante muito conhecido, chamado de Fito. Ele fugiu de uma cadeia e o presidente Daniel Noboa resolveu que não há diálogo com terrorista nem com narcotraficante e essas pessoas precisam sim ser perseguidas e presas. Isso já aconteceu na história em vários outros países. Quem não se lembra do caso do Pablo Escobar na Colômbia, do caso do El Chapo no México? O problema é que esses países, na época, resolveram por dialogar com o crime organizado. Quem não se lembra do Pablo Escobar quando foi preso e construiu a sua própria cadeia? O presidente do Equador, me parece que vai tomar um rumo muito diferente. E por muito tempo eu falei aqui sobre que nós deveríamos decretar guerra ao narcotráfico e às organizações criminosas. Fui taxado de radical por alguns, como o Felipe Monteiro, mas eu acredito que moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. E o caso de El Salvador começou a repercutir em vários outros países. O combate duro e firme ao narcotráfico precisa ser feito. O presidente do Equador não pode recuar em nenhum momento para as organizações criminosas. No caso do El Chapo e do Pablo Escobar, quando o Estado resolveu enfrentá-los, eles passaram a realizar diversos atentados terroristas. E o mesmo está sendo feito no Equador neste momento. Esse é o momento em que o presidente do Equador precisa ter a coluna ereta, coragem e manter a guerra ao tráfico e ao crime organizado. Felipe Monteiro, rapidamente, essa ideia que tem sido aplicada em El Salvador
também é muito parecida com o que acontece em algumas ditaduras, né? Que é a supressão de direitos fundamentais. Então tem um outro ponto também a ser cuidado. Quero sua opinião em 40 segundos. Não dá para defender o que aconteceu em El Salvador. El Salvador decretou estado de sítio por 2 anos. E no decreto do estado de sítio está lá que o policial pode prender qualquer pessoa na rua, independente de processo e ordem judicial. Quer mais ilegalidade e arbitrariedade que isso? Não há. E o liberalismo não consegue responder. Como que ele consegue defender mais liberdade e ao mesmo tempo defender o que acontece em El Salvador? Não tem resposta. 10 segundos para você, Renatão, responder. A gente fala de restrição de direitos, eu vejo que há restrição de direitos que é feita pelo crime organizado quando tira do cidadão de bem o seu direito de ir e vir. É isso que o crime organizado faz. A maneira com que se está combatendo é justamente para garantir os direitos humanos e a garantia de liberdade para a população. É isso que está sendo feito. E você falou sobre estado de exceção, estado de sítio, aprovado pelo Congresso Nacional e renovado constantemente. Então, você está falando que é mentira. 2 anos. Aprovado pelo Congresso. 2 anos de uma postura autoritária. Aprovado pelo Congresso com aprovação popular de mais de 90%. Se fizesse isso aqui no Brasil, seria a mesma coisa se estiver andando na rua, o policial te prende. Sem nenhuma justificativa. Meus amigos, esse debate a gente continua amanhã.